Renato, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber. Ah, imagina. Seja bem-vindo ao nosso Papo Arretado podcast. Hoje o Papo Arretado é com esse ser humano iluminado, que eu, inclusive, sou muito fã, tá? É uma Obrigado, honra estar aqui do seu lado. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre quem é Renato Prieto, por né? favor. O Papo Arretado hoje está em peso ali te esperando para conhecer um pouquinho mais. Fala pra mim, Fala pergunta. pra gente quem é Renato Prieto. Nossa, eu acho que eu tenho uns Falei 30. certo, né? Tá? Renato Prieto. Prieto. Eu tenho uns 30 anos de estrada, eu tenho me dedicado a vida inteira a essa profissão, mas sempre com a preocupação de fazer um trabalho que tenha conteúdo, né? Eu acho que um trabalho sem conteúdo, eu acho que perde um pouco a função do artista, sabe? Eu acho que as pessoas têm que chegar no teatro, ou no cinema, ou numa conversa, num bate-papo, não é? E tirar dali alguma coisa que seja boa para a vida dela. Então eu acho que eu sou um profissional que tem essa preocupação. O que é que eu deixei aqui, entendeu? O que é que esse texto deixou aqui? O que é que as pessoas vão fazer com isso que elas receberam aqui? E eu acho que sim, eu procuro facilitar muito a minha própria vida, não complicar muito as coisas e fazer a minha jornada no meio disso, assim, de forma absolutamente tranquila e independente, entendeu? Isso eu acho que também muda muito as histórias. Eu estava falando isso agora aqui fora para a minha produtora daqui. Então, fala pra gente, Renato, como foi a preparação para interpretar esse papel, esse personagem tão glorioso que é o Chico Xavier? Nossa, assim, eu comecei a ver que a vida me deu a oportunidade de ser protagonista das principais obras dele, psicografadas por ele. Depois eu comecei a ver que quase tudo que eu tinha feito no teatro virou cinema. E a vida continua, virou cinema. Nosso Lar virou cinema. O espetáculo que eu fiz sobre a vida do médium de Valdo Franco, Semeador de Estrelas, virou cinema. Kardec virou Kardec. cinema. Tudo virou cinema. E eu falei assim, interessante, né? E eu não dei a minha visão sobre o Chico Xavier. Então, vamos começar a falar isso assim. Às vezes eu começo a falar uma coisa hoje, ela só acontece daqui a 3, 4 anos. Foi o que aconteceu. Veio a pandemia, parou. Depois eu comecei a filmar Nosso Lar 2, dos Mensageiros, e ali então o texto já estava sendo escrito, entendeu? Então eu me preparei muito, observando, rememorizando os momentos que eu estive com ele, revendo imagens, fotos minhas com ele, revendo. E aí, claro que está tudo no inconsciente ali, você vai trazendo para fora. Ah, mas aí você tem uma direção delicada e cuidadosa do Rogério Faria, você tem um texto absolutamente primoroso dos, do Rodrigo Fonseca, que é um dos maiores críticos do cinema brasileiro, e aí você tem um espetáculo. Então é uma preparação diária, eu diria. Preparação diária e com a ajuda do Chico. Eu acho que sim. A gente era amigo, ele me queria muito bem, ele admirava o trabalho que eu faço, entendeu? Não tenho dúvida de que a presença dele se faz constante. Se faz presente então, nas nossas Ah, não vidas. tenha dúvida, não tenha dúvida. Está sempre por aí, olhando. Até porque o trabalho que eu faço é um trabalho, digamos, plural, né? Ele é coletivo, ele é grande para todo mundo. E todo mundo que vem ao teatro ou que vai ao cinema, ele vai tirar dali alguma coisa para a vida dele. Então, eu acho que a presença de pessoas como o Chico são de suma importância. Sensacional. E falando dessa parte do teatro, você fez parte de várias peças, né, de vários espetáculos Uhum. com a temática espírita. E eu queria saber de você, como é a aceitação do público a essa arte? Como é essa recepção? Foi a única que deu certo, né? Porque outras pessoas de outras filosofias ou religiões tentaram fazer a mesma coisa e não deu certo. O público não abraçou. No entanto, o cinema e o teatro e os documentários com esse tema, o público abraçou.
Mas é tipo assim, é, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que ir dentro do seu tempo. Não adianta que você querer que hoje seja 2025, não é. Então, por exemplo, se eu vou fazer um filme, e vou fazer um determinado filme que eu estou em acertos, Já dá spoiler pra gente. é claro, assim, mas é uma produção Europa, Brasil, eu estou conversando sobre isso. Se eu vou fazer, digamos, em janeiro de 2025, tem que esperar janeiro, Esperar janeiro. Tem que entendeu? viver o processo, né? Então eu acho que eu tive essa paciência de garimpar, trabalhar, esperar, entendeu? Então a aceitação comigo, pelo menos, ela é 100%. Sou bem recebido em todas as cidades, os teatros lotam em todas as cidades, e é um carinho muito grande. Porque, por exemplo, uma mulher que foi me assistir com 40 anos, com o marido, e que levou a filha, por exemplo, e o filho, ou os filhos, de 18, 19, por aí, para me assistir, esses filhos hoje, eles têm 40. 40. A mãe e o pai têm 60, 70, entendeu? E esses filhos estão levando os filhos ao teatro. Então é um público, tipo assim, mamãe gosta, papai gosta, eu também vou. Aí eu também gostei, agora eu vou levar minha namorada, entendeu? Então o público é sempre ascendente. Sempre excelente. Sucesso. Sensacional. E além de todo esse espetáculo que é a peça, qual a mensagem principal que você espera que o público saia daqui com isso intrínseco? Que ele saia daqui com essa mensagem que leve isso para a vida dele. Que você não precisa sofrer para evoluir, que você pode escolher o caminho do amor e não da dor. Já vou gravar isso para minha vida. Porque assim, dentro dos assuntos espirituais, a lei é causa e efeito, né? Você produz causas, recebe os efeitos. Você produz ações, recebe as reações. Mas, se você tem que passar determinadas coisas de muita dificuldade em algum tempo na sua idade, se você chegou antes com amor, com trabalho, dedicação, caridade, isso nunca chega, porque você já foi na frente, você entendeu? E acho que tem uma outra frase que eu gosto até muito de falar no espetáculo, que os nossos amigos e protetores espirituais querem, podem e têm autorização para nos ajudar na nossa caminhada, mas é preciso que nós ofereçamos base que sustente o bem que eles querem e podem fazer. Então não adianta querer procurar milagre e você não fazer a sua parte, Não fazer entendeu? a sua parte. Aí fora disso o espetáculo deixa muitas mensagens, não são poucas, não são muitas. Já estou ansioso para a noite. Ansioso e nervoso. Acho que estou mais nervoso que ele até. Ô, Renato, sobre desafios, você se citou, tem um desafio aqui que eu queria muito te perguntar. Você Uhum, fez o André Luiz, inclusive foi daí que eu te conheci, uhum, do André Luiz. Sou muito fã, de novo, uhum. em nosso lar. E quais foram os principais desafios para desempenhar o papel de André Luiz? Começou antes, por exemplo, eu emagreci 24 quilos em 60 dias, ou um pouquinho mais, ou um pouco menos. O segundo desafio era, por exemplo, honrar todas as pessoas que no Brasil, milhares e milhares de pessoas, se chamam André Luiz, Se chama André por Luiz. causa do André Luiz. As pessoas que têm gratidão ao doutor André Luiz, ao espírito, procurar dar aos meus produtores, diretor Wagner de Assis, os produtores Richard Ávila e Afa Brits, dar a eles o resultado que eles esperavam e depois manter concentração, não me envolver nas coisas externas e concentração para dar o melhor e torcendo para que aquilo fosse um grande sucesso, e graças a Deus foi. E eu acho que assim, foco e dedicação o tempo todo. Como você consegue dividir isso, Renato? Dividir o André Luiz, o Chico e o Renato Porque no dia a dia. porque eu estabeleço assim, são regras diferentes. Raramente eu faço dois trabalhos, três ao mesmo tempo. Eu não gosto, inclusive, porque às vezes confundem. A gente se confunde.
Já aconteceu comigo de eu estar fazendo um filme, chegar no teatro em cima da hora para fazer o espetáculo, teatro lotado, e a minha cabeça estava com outros textos e tal. Eu tive que parar o espetáculo, inclusive. Expliquei ao público que eu tinha acabado de chegar, Acabou de chegar. entendeu? E era só um minuto para eu me colocar, e me coloquei e fiz o espetáculo como tinha que ser feito. E eu diria que, por exemplo, você precisa dar sempre ao público algo que ele espera de você a nível de qualificação, de talento, eu respeito profundamente o público, sabe? Eu acho que ele é o nosso patrão. É ele E, que nos trouxe até aqui, né? claro, me deu a mão. O público nunca soltou da minha mão. Ele resolveu me proteger. Eu sou muito grato por tudo isso, sabe? Pela maneira com que as pessoas me acarinharam, sabe? Cuidaram de mim. Muito grato mesmo. Maravilhoso. Renato, você tem alguma experiência com o Chico Xavier que você queira compartilhar conosco? Alguma, alguma, alguma coisa que tenha acontecido antes ou depois de uma apresentação sua, até uma presença, até a sensação da presença dele é, no meio de um espetáculo, ou até na finalização do mesmo? O público já, várias pessoas comentaram comigo da presença dele, que sentem o veem. Mas teve um dia específico que foi interessante, porque teve uma hora que eu virei de um lado para o outro, eu vi ele sentado no palco. Mas aí eu continuei fazendo a peça, mas no final do espetáculo, uma médium vidente veio falar comigo, olha que honra, hein? O próprio Chico assistindo o espetáculo hoje com você, Em pessoa, né? em pessoa. Aí passou daqui a pouco, mais uma pessoa veio e falou assim, olha. Aí três pessoas falaram a mesma coisa, então eu não tive dúvida de que eu Não, estava vendo aquilo ali. Eu não acho que isso estou louco, estou vendo ele. estou vendo mesmo. Eu acho que isso é interessante ser colocado. Eu não tenho dúvida de que a energia dele fica dentro do espaço, entendeu? Fica assim. Com certeza. A energia dele já vem aflorada em você, né? Eu particularmente, quando eu já vejo o André Luiz e Uhum, já consigo ver um pouco da história do Chico, né? é. Isso, eu acho que isso fica intrínseco no ator, né? Aí eu procuro separar também. Por exemplo, a hora de fazer um personagem, a hora de fazer esse personagem. A hora de fazer o outro é outro. Então, assim, eu não, são caixas diferentes, né? Entendi. São chaves e gavetas diferentes. Eu acho que a cabeça do ator como um todo, ao longo de uma carreira de 30, 40 anos, eu admiro profundamente, porque a gente colocou dentro da nossa cabeça milhares e milhares de páginas de texto, e depois nós tivemos que esquecer essas páginas para colocar milhares e milhares de páginas de outras coisas, de outros filmes, de outras peças. Mas no momento em que você precisar daquilo ali de volta, você vai lá atrás, 10 anos depois, antes, e você pega o texto, dá uma olhada, e aí o texto vem todo de volta, quer dizer, ele está guardado no HD. Tá guardado em algum Eu acho que lugar. a cabeça do ator, ela uma cabeça grandiosa. São vários gigas de E memória. a ação, porque é muita coisa dentro do mesmo lugar. Eu admiro profundamente. E acho que é uma profissão que tem que ser ligada à simplicidade, à humildade. Entendeu? Eu não consigo entender quando as pessoas não são assim. Entendi. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua entrevista. Deixa uma mensagem para a galera do Papo Arretado, a galera que está ali te vendo, e a galera que é muito sua fã. Inclusive, tem muita gente que hoje vai separar um momento para assistir a tua entrevista. Então, eu penso assim, que o público que está em casa vendo, ele tem que pensar que nós todos somos muito iguais, com escolhas diferentes. Mas eu, assim, eu acabei tendo que criar um local onde todo mundo poderia saber onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Então, para isso, vá para o meu Instagram, que é Renato Prieto, ator. Ali estão as coisas onde eu estou, o que eu vou fazer e tal. Sigam. E acho que um pouco, muito pouco do que nós contamos, está na minha biografia, que a maior editora do Brasil está Mostra ela pra lançando, gente. que é isso aqui, ó. E quem disse que seria fácil?
Quem disse que seria entendeu? fácil? E tudo tá aqui, Sua vida né? inteira. Tá tudo aqui, a minha vida toda. Pena que não me pertence no sentido de que ele pertence à editora, né? É da Nova Fronteira, Agir e é de Ouro. Quer saber mais da minha história, como eu cheguei aqui, como eu cheguei no mundo afora trabalhando? Adquira. É só perguntar lá no meu Instagram, Renato Prieto Autor, eu digo como você consegue chegar a esse livro. Se tiverem dúvida, também me chamem, Isso, que eu repasso para o Renato. perfeito. Renato, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. Imagina, obrigado você, tá, querido. Tudo de bom para vocês. Para nós.